Deixa aberto no Salmo 44, eu quero que você leia junto comigo apenas o versículo 3, e a gente vai ter uma explanação em cima desse verso, e eu quero que você leia comigo, acompanhe aí se você está com a sua Bíblia, com o seu smartphone, mas esteja aberto com a sua Bíblia aí. Na minha versão diz assim, Salmo 44, versículo 3, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Você pode dizer amém? Vamos ler de novo, porque é muito curto, mas ele tem algo profundo a nos ensinar nessa manhã, esse texto, através do Espírito Santo. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Amém, glória a Deus. Eu quero, antes de adentrar no texto, trazer aqui apenas uma ilustração que vai ampliar um pouco o nosso entendimento aqui nessa manhã. Nós estamos, há poucas semanas, salvo engano, 2 semanas, da entrega do Oscar. Acho que todo mundo sabe, né, que nos últimos dias, o filme brasileiro, e uma atriz brasileira, né, a Fernanda Torres, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Não sei se todo mundo está comigo aí, né? Então, assim, é o filme Ainda Estou Aqui, então foi indicado ao melhor filme internacional, e essa atriz brasileira muito conhecida, filha da Fernanda Montenegro, que há 26 anos atrás também já havia sido indicada ao Oscar, ela por si só, a Fernanda Torres, agora foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e vai ser agora, obviamente, daqui a 2 semanas, retirado do papelzinho, né, e vai dizer, o Oscar vai para fulana e tal. E eu quero trazer aqui essa ilustração, e o tema dessa mensagem é, e o Oscar é de quem? É uma pergunta, o Oscar é de quem? Queria que você pensasse comigo. Porque nós, como seres humanos, e na nossa caminhada, você na sua caminhada de vida, nós temos predileções, temos gostos, nós olhamos para as pessoas e as reconhecemos numa área de atuação, por exemplo, como a Fernanda Torres, nós apreciamos o que é bem feito e nós reconhecemos mérito em tudo isso, não há nada de errado. Concorda comigo? Não há nada de errado a gente dizer assim, parabéns, está muito bem feito isso. Ou seja, é como se a gente desse um Oscar a alguém, como se a gente reconhecesse, porque o Oscar é isso, o reconhecimento de uma bela, grandiosa, maior atuação naquele ano, daquele filme, ponto. Mas nós gostamos disso, e não há problema nenhum em reconhecer bondade, cuidado, generosidade, amor e externar isso. É próprio nosso. Está no nosso ser, é íntimo, está marcado na nossa vida. E quando Deus nos cria, e quando Deus olha para nós, Ele nos faz dessa maneira. E o mundo, ele trabalha muito nessa lógica, você já deve ter percebido isso. As pessoas hoje em dia, e eu não vou dizer só nessa geração, ou seja, nos últimos 30 anos, mas isso é nosso, especialmente ficou acentuado por causa da conexão que nós temos por meio da internet, então tudo é muito rápido. Nós olhamos uma coisa lá qualquer lugar do mundo que está postada na internet, e a gente, se gosta ou não gosta, curte. É ou não é? O curtir seu e meu é um reconhecimento de que alguma coisa que eu estou vendo é legal. Se você não curte nada, então você não gostou de nada. Não vou curtir alguma coisa, não vou curtir nada e vou tranquilo. Agora, quando eu curto alguma coisa, quer dizer que eu gostei desse vídeo. Quando eu compartilho, escute bem, quando eu compartilho alguma coisa, se você está na internet, e se você é daqueles mais dinossauros da internet que nunca curtiu, não compartilhou nada, fica tranquilo, a tua salvação está garantida, você não vai para o inferno por causa disso. Agora, se você é daqueles que curte tudo, compartilha tudo, não tem problema nenhum, você não vai para o inferno porque você curte e compartilha tudo. São coisas diferentes. Agora, quando você olha e percebe assim, eu compartilhei alguma coisa, é porque eu vi mérito, eu vi alguma coisa de valor naquele conteúdo, portanto eu preciso disseminá-lo, é ou não é? Você não vai curtir e compartilhar alguma coisa que para você não tenha sentido. Isso tudo quer dizer que nós caminhamos numa vida onde os aplausos, o reconhecimento, as premiações dos Oscars da vida, na sua empresa, funcionário do mês, bota lá a tua foto, tudo isso acontece. E não tem problema em relação a isso. Mas agora vamos para a narrativa bíblica. Vamos pensar como que Deus nos forjou, como Deus nos criou, e como que Deus quer que nós vivamos a nossa vida com base no Evangelho que nós dizemos que professamos. E aí tem uma coisa primordial aqui, o primeiro passo.
Se eu digo que sirvo a Jesus Cristo e que Jesus transformou a minha vida, nós acabamos de cantar aqui 3 canções antes do momento de oferta, todas elas enaltecendo Jesus Cristo como o Senhor, o Criador de todas as terras, e uma das quais mencionando que, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. A gente cantamos aqui, não sei se você percebeu. Você tem que perceber o que você canta. Ah, a tua graça é bem melhor que a vida. Nossa, que profundo. O que é a graça de Deus e o que é vida para mim? Se a tua graça é melhor que a vida, então eu estou dizendo, de alguma maneira, que a bondade de Deus, a graça de Deus derramada sobre a minha vida é melhor que a vida que eu vivo, ou seja, eu estaria pronto a entregar a minha vida por causa de Jesus? De certa maneira é isso. Agora, vamos voltar ao texto do Salmo 44. Esse salmo é um canto dos coraitas, que era um grupo de levitas, de homens e mulheres talhados para fazer boa música e boa poesia. Esse salmo não é um salmo davídico, é dos coraitas. Eles cantam isso, eles declaram isso. E quando ele diz assim, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. O que ele está falando? Que história é essa? Que vitória é essa? Que conquista é essa? Queridos irmãos, é óbvio que ele faz uma referência aqui ao momento onde o povo de Deus é retirado do jugo de Faraó, transportado para o deserto, e do deserto é transportado para Canaã. Amém? Você está comigo aqui? Para Canaã. Nós temos 2 figuras que têm preeminência, que são assim, que reluzem como luz. 2 líderes, Moisés e Josué. Ok? Está comigo aí? Os 2 foram instrumentos de Deus, um conduzindo o povo do cativeiro até o deserto, o outro pegando o bastão, depois que Moisés morre, para fazer com que o povo adentrasse e conquistasse a terra prometida a Abraão, o patriarca. Então nós temos 2 caras aqui, que foram, se a gente tivesse que reconhecer hoje, colocar numa plataforma e dar Oscar para eles, nós teríamos que aplaudir muito, muito. E aí eu de novo faço a ilustração com a Fernanda Torres. Ela foi aplaudida num dos festivais de cinema, lá na Europa, salvo engano foi lá o de Veneza. Quando foi mencionado o filme, ela estava lá junto com o diretor e o outro ator também, o Selton Mello, eles ficaram de pé e eles foram aplaudidos de maneira efusiva durante 14 minutos. De repente já te incomodou, falou, ô pastor, para de bater palma, já me incomodou. E eles ficaram, tem um vídeo na internet, e eles estão assim, e todo mundo na plateia levanta, eles estão em cima e todo mundo fica. Ó, gente, não deu nem 30 segundos. Você quer pagar para ver se alguém vai ficar aqui 14 minutos, você vai sair correndo? Fala, tá louco, o pastor tá louco, 14 minutos. 14 minutos, eles foram ovacionados pela plateia. E eu não estou entrando no mérito se é merecido ou não. Dentro do contexto do Oscar, fechou. Eu estou torcendo para que ela ganhe. Fechou, brasileiro. Não tem problema nenhum. Mas vamos voltar para nós, enquanto servos de Deus. Agora eu vou pensar para você. Você foi aplaudido 14 minutos alguma vez na sua vida? Sim ou não? Nem 10 segundos, hein? Você está ruim, hein? Nem a tua mãe te aplaudiu um dia e falou, que lindo isso aqui. Será que Moisés e Josué foram aplaudidos pelas respectivas multidões que eles lideraram? Ou cumprindo o projeto de Deus, eles foram quase trucidados em alguns momentos? Se você ler o texto, em alguns momentos que eles trouxeram boas notícias, sabe o que aconteceu? O reverso. Quando José chega, depois de olhar a terra, ele e Caleb vêm num veneno, numa força, numa guerra. Nós vamos tomar posse daquela terra. É agora, povo! Os outros 10, de outra parte, se levantam, não, tudo bem, a terra é bonita, perceba, a terra é bonita, a terra mana leite e mel, tem isso, olha que a gente trouxe o fruto da terra. No entanto, os filhos Anak, os anaquinhos gigantes são terríveis, enormes, e nós éramos como os gafanhotos aos olhos deles, nós éramos pequenos e somos pequenos, portanto não podemos entrar. O que o povo faz? O povo se levanta para matar os 2. Vocês estão loucos, Josué e Caleb, vocês estão loucos, não houve aplausos. O que os coraitas estão dizendo aqui? Eles estão lembrando, e olha o que diz o prenúncio do Salmo, no 1, como os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus,
Os nossos antepassados também nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Deus nos levanta como cooperadores da obra, escute bem isso. E o seu papel, o meu papel sempre vai ser um cooperador da obra de Deus, nunca de protagonista. E isso machuca, dói, mas precisa machucar, porque a mesma ferida que é feita por Deus é aquele que Ele cura. E isso mexe com o nosso ego num tempo onde o reconhecimento, os aplausos, o ego, o propósito maior de ser aceito, de ter um lugar onde as pessoas me veem, me curtem, me compartilham, onde tudo precisa ser vendido, inclusive principalmente a mim, não vai encontrar espaço no Evangelho. Não vai. E é por isso que o Evangelho é a contracultura do mundo e principalmente nessa geração. E muito provavelmente, escute, isso aqui não é palavra lançada ao vento, nas gerações daqueles meninos e meninas que estão ali, ainda mais. Então, se você é pai e mãe, faça um favor a si mesmo e seus filhos. Antes de dar a eles tudo que eles pedem, dinheiro, conforto, um bom colégio, boas roupas e tudo isso, não há problema nenhum se você tem condição financeira de dar a eles. Dê a eles aquilo que o Evangelho traz como princípio e valor. Dê a eles de Cristo, porque o coração deles vai sendo transformado de meninos e meninas imaturos, que olham para si mesmos, nos próprios umbigos, para olhar para fora. Para não esperar que na escola, quando eles chegarem a primeira vez, eles vão ser aplaudidos. Porque vai frustrar o coração deles. Não espere que você vai chegar na sua empresa e o teu nome vai estar lá como funcionário do mês, todo mês, que você vai ser frustrado com isso. E não há problema nenhum, se você trabalhar e for funcionário do mês, mesmo que ninguém te aplauda, olhe para aquela tua foto e fala assim, tu é o cara. Esse é o cara. Fala baixinho para não parecer que, né? Tu é o cara, hein? Ó, fechado. Mas não vai acontecer isso tantas vezes na sua vida, porque você é cooperador da obra. Eu sou cooperador da obra. Moisés foi cooperador da obra. Josué foi cooperador da obra. João Batista terminou como? Cooperador da obra com uma cabeça numa bandeja. Mas pastor, por terminar a minha vida como cooperador da obra com a cabeça na bandeja, eu acho que eu estou fugindo. Acho que eu vou buscar uma coisa mais tranquila para a minha vida. Quer dizer para você que não há outro caminho melhor do que esse. Agora sigamos no texto. Muitas vezes nós olhamos e percebemos que essa geração é uma geração que não observa aquilo que Deus tem feito, porque nós não contamos a eles, a essa geração, as grandes e poderosas obras que o Senhor fez nos tempos da antiguidade. Agora eu pergunto para você, Deus fez alguma coisa já na sua casa, na sua família? Deus de alguma maneira deixou a digital dele explícita, falando assim, eu movi naquela realização na tua casa, na tua família? Se ele fez, por que você não conta aos seus filhos? Às suas gerações, por que você não conta? Por que você não conta uma bela história e diz assim, você sabia que o meu pai, o seu avô, o teu trisavô, bisavô, veio não sei da onde, aqui nós temos muito isso, a cultura que veio para o Brasil, né, das culturas, das etnias que vieram para cá, principalmente no século XIX, a partir do século XVIII, mas XIX especialmente vieram para o Brasil. Você sabia que o seu avô veio assim, que ele lutou, a sua avó, não sei o quê, papapá, para que tudo que você usufrui hoje tivesse sim uma semente poderosa dos seus antepassados? Os coraitas estão dizendo o seguinte, nós estamos num processo de luta, de batalha, mas nós ouvimos os nossos pais, nós colocamos no nosso coração uma única verdade, não foi o braço forte deles, nem a espada que estava na mão deles empunhada, que os fez ter a vitória. Isso quer dizer o quê? Que Moisés e Josué não lutaram? Lutaram. Moisés e Josué tiveram a parte deles como cooperadores? Tiveram. Quem que enfrentou Faraó? Foi Moisés, junto com o irmão Arão. Ele teve que se mover. Quem que lutou, quem que chegou diante de Deus e disse assim, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque o Senhor tirou aquele povo, o teu povo do Egito, para fazer com que eles morram no deserto, portanto, risca o meu nome da terra, se o Senhor não for comigo. É esse homem ousado. Que era Josué, que disse o quê? Ei, nós estamos às portas do Jordão, durante 3 dias ninguém come, ninguém bebe água, nós vamos santificar, porque depois de 3 dias o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio, nós vamos passar, assim como rompemos o mar, vamos romper o Jordão, vamos cortar a cabeça dos gigantes, vamos lutar, 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 mas o braço forte do Senhor e a luz do seu rosto é que nos dará a vitória. Ei, querido irmão, irmã, nessa manhã, que essa certeza do teu coração possa margear, possa tangenciar, possa influenciar toda a sua vida.
Sabe quando você está no trabalho e você não encontra caminho? Quando você está num relacionamento, um problema em casa, na família, um problema seu com você mesmo, você não consegue encontrar alento, alegria para seguir? Ei, a palavra do Senhor diz para cada um de nós, que quando nós avançamos, quando nós temos um coração cheio de gratidão, nós podemos encontrar um caminho, e esse caminho é o caminho do Senhor. Salmo 26:12, não precisa abrir, o texto diz assim, Isaías 26:12, Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós as nossas obras. Perceba, Isaías está dizendo o seguinte, Tu fizeste em nós as nossas obras. Como assim? As próprias obras que eu fiz, foi Deus quem as fez em mim? Sim. O mérito é de quem? Dele. Senhor, Tu fizeste em nós as nossas obras. Não fomos nós que empreendemos. Você acha que um dia, qualquer um de nós tem alguma capacidade de fazer qualquer coisa boa pelo outro, querido? Não tem. Não tem. E não se engane, o seu e o meu coração é enganoso, extremo, perverso e corrupto sem Cristo. E se nós não conhecemos a Jesus e tivermos um relacionamento com Ele todos os dias, o nosso coração vai ficar tangenciando, vai ficar indo e voltando com os reconhecimentos que o mundo dá. E nós vamos pior, trazendo para nós o reconhecimento dos feitos. E a gente se engana, cuidado. A gente se engana facilmente. Quando as pessoas querem colocar a gente numa plataforma, nos aplaudir durante 14 minutos e dizer assim, nossa, você conseguiu, que igreja abençoada, que trabalho social é esse que você está fazendo, e não tem problema de receber uma palavra como essa. A questão toda é o que nutre o meu coração. E aí tem um elemento que é um elemento definidor, eu creio, sobre esses dois opostos. Aquele que vive em busca de reconhecimento humano e aquele que já entregou a sua vida completamente a Cristo e deposita a sua confiança, a sua esperança nele. Esse elemento definidor é a gratidão. É a gratidão. Não sei se você sabe, mas as pessoas gratas, elas são como um perfume que vão trazendo um frescor, um odor para os seus relacionamentos e ambientes. Ninguém gosta de trabalhar ou viver com uma pessoa ingrata. Ninguém gosta de ter um amigo ou um amigo íntimo que seja ingrato. Nós somos pessoas que apreciamos a gratidão e gostamos de ser agradecidos e receber gratidão também de volta. Uma pesquisa no início do século XVIII, século XX, 1900, foi feita uma pesquisa ficou conhecida como a pesquisa das freiras, das irmãs. Eram as irmãs da Catedral de Notre Dame, lá em Nova York. Eles fizeram uma pesquisa para verificar ao longo da vida das irmãs como que a gratidão, expressa através do devocional delas, ou seja, o que elas escreviam todos os dias, proporcionava de bem-estar físico, emocional e espiritual. E eles começaram isso. E na década de 30, começou no 1900, e em 1930, portanto, 30 anos depois de começar a pesquisa, eles começaram a dar uma analisada. Aquelas que tinham 20 anos, quando entraram geralmente no convento, de 15, 16, muito novinhas, noviças, começaram a ser avaliadas. E aí, quando surge a parte maior da pesquisa, em 1970, quando muitas daquelas freiras já tinham morrido, estavam muito velhinha, eles pegaram e catalogaram, durante décadas, os devocionais, onde havia um registro, e eles pediram autorização para as irmãs, para depois, pós-mortem, ou seja, muitas já haviam morrido, para avaliar o que elas haviam escrito, e fizeram uma comparação com a qualidade de vida. Bem-estar físico mesmo, emocional, saúde, colesterol, essas coisas todas. Para surpresa de muitos, porque naquela época não se fazia pesquisa dessa maneira, as freiras, e a maioria delas, porque elas tinham o quê? Um rigor de um hábito, literalmente, onde elas acordavam naquele dia, às 5 horas da manhã, 5h30 o devocional, até não sei que horas, o silêncio durante o dia, depois as tarefas diárias do cotidiano, tarefas braçais mesmo, vamos carpir, vamos fazer isso, vamos plantar, vamos cuidar, vamos fazer a nossa comida no meio-dia, depois nós vamos descansar, depois nós vamos fazer a obra social, enfim, havia todo um rigor. Ficou comprovado, através dessa pesquisa das irmãs, que aquelas que fizeram e aquelas que exerceram a gratidão de forma prática, externando isso não apenas naquilo que elas escreviam, mas a maneira como elas se relacionavam umas com as outras, viveram 7 anos mais do que as outras que não fizeram, ou tiveram um pouco menos de tudo isso.
7 anos de vida. Nós estamos falando de uma pesquisa, com todas as suas limitações, de 1970. E depois ficou comprovado na década de 2000, 2010, 2020, que a gratidão é um perfume que exala vida. Então, se você olha para você mesmo, e você não percebe isso como algo marcante na sua vida, por favor, faça um favor a você e às pessoas que estão do seu lado. Comece a praticar a gratidão. Comece a viver nesse estado. O texto de Lucas 17, e você conhece, muitos conhecem o texto, fala de 10 homens leprosos, que viviam à margem de tudo que a gente pode dizer de sociedade. Diferentemente de hoje, que a hanseníase é uma doença curável, tratável, a época de Jesus, muito antes, lá no deserto, Deus já prescreveu uma orientação sobre a lepra. De maneira que aqueles que tinham lepra ficavam afastados, e assim eles viviam a vida inteirinha. Jesus parte da Galiléia para Jerusalém, o texto de Lucas 17 diz isso, e quando ele está passando, caminhando, ele ouve o grito de 10 homens de longe. Por que de longe? Ei, escute bem, de longe. Porque as pessoas e os leprosos, eles tinham receio, medo, e eles não podiam se aproximar de Jesus, que era santo, puro, e eles já sabiam que Jesus, o rabi, o mestre, na prescrição da lei, não poderia ter contato com eles. Portanto, eles gritam de longe: ei, Jesus! Ei! Cura-nos! Quer dizer para você, escute bem, muitas vezes somos nós assim. Nós estamos longe de Jesus, com todas as nossas mazelas, dores, e o que você guarda aí no teu coração? Às vezes não é uma lepra, está aqui marcado, mas é uma dor, algo que angustia o meu coração e a minha vida. E que marca o meu coração, que dói, que machuca. E a gente grita de longe, Jesus, porque a gente tem vergonha de chegar perto de Jesus. Então, cuidado, porque esse é um movimento nosso muitas vezes. Nós olhamos para nós, não vemos nenhum valor em nós. Lembra que eu falei? A gente não reconhece nada de bom, porque a gente foi criado debaixo de uma visão onde tudo que eu fiz não prestou, onde tudo que eu fiz nunca teve valor, onde todos os meus acertos não foram reconhecidos, nunca houve uma palavra de: que bom que você fez isso, parabéns filho, você arrumou a cama, parabéns, você tirou uma nota, como você está crescendo, você está bonito. Nunca houve. Há milhares e milhões de pessoas que nunca ouviram algo parecido como isso, e muitas vezes nós somos esses 10 leprosos distantes e clamamos por Jesus. O que Jesus faz? E esse é o movimento de Cristo, para aquele que clama, o coração contrito e abatido nunca vai ser negado. Jesus se aproxima deles. Ah, como assim? Não era possível, como que Jesus vai se aproximar desses caras? Mas ele se aproxima. E o que eles querem? Óbvio, um leproso quer ficar curado. Não parece tão óbvio assim, mas eles querem ficar curados. Eles dizem: por favor, cura-nos. Qual a orientação de Jesus? Vão até o sacerdote. A lei prescrevia que um leproso deveria ir até o sacerdote, que era o líder religioso da época, daria um encaminhamento para ele. Aqueles 10 recebem todos, perceba, todos recebem a mesma orientação. O que eles fazem? Irmãos, preste bem atenção nisso. Todos eles, os 10, voltam e vão até o sacerdote. Eles obedecem. Uau! E quando eles estão voltando, na caminhada, eu fico pensando, né? Pensa, eles já sabiam que Jesus era o Senhor, já tinha curado, ressuscitado, feito milagres, e já tinham ouvido isso. O que Jesus fazia, proliferava, corria, igual mensagem de WhatsApp, corria. Quando eles olham para Jesus, eles veem, ali é o Cristo, alguém que está curando, alguém que está fazendo alguma coisa, é um milagre, eles querem ser curados. Jesus fala: volta ao sacerdote. Talvez alguns pudessem dizer: mas voltar ao sacerdote? Caramba, eu pensei que ele ia chegar e... eu pensei que seria assim. Todos os 10 voltam. A Bíblia não deixa nenhuma margem para dizer se eles voltaram reclamando ou não. O que vocês acham? Será que eles reclamaram ou não? Alguns, entre 10, com certeza, sempre entre 10, se a gente pegar 10 pessoas aqui, vai ter aquele que mais de fé ia falar assim: isso tudo é conjectura minha, não está na Bíblia, né? Vamos lá, se Jesus falou, vai dar certo. Sempre tem um otimista no meio de 10. Sempre tem um pessimista também, o zangado, né? Dos 7 anões, que vai falar: puxa vida, se fosse para ouvir isso, caramba, eu pensei que ele ia chegar aqui, vem cá. Se é para ir para o sacerdote, eu já sabia, eu conheço a lei. Voltar.
talvez o outro, fazendo a mediação, fala, calma, nem tanto, não fica tão otimista também, mas também não precisa ser assim, se é Jesus, vamos obedecer. Existe aquela faixa etária, aquele grupo de pessoas que talvez se enquadre a você, que tanto faz como tanto fez, que é levado pela multidão, tá, vamos indo. Não tem nada o que fazer mesmo, nós somos leprosos, ele mandou voltar. Enquanto eles voltam, a palavra diz que pimba, pum, todos são curados, instantaneamente curados. Imagina a festa, hein? Que era leproso, imagina aquele que falou, não deu nada, viu? Viu? O que acontece? E aí é onde o elemento que define, escute bem, o elemento que define entre o coração que busca reconhecimento no mundo e que é movido por aplausos, e aquele que entrega a sua vida a Cristo, o elemento definidor é a gratidão. Um dentre os 10, um apenas, faz o movimento de externar aquilo que estava no seu coração e corre, e volta correndo para agradecer. E quando ele volta correndo, Jesus faz uma pergunta, e eu refaço essa pergunta para cada um de nós. Ele faz uma pergunta, não retórica, mas retórica, ele diz assim, não eram 10? E Jesus sabia, claro, né? Não eram 10 que estavam lá? Sim. Cadê os outros 9? Só voltou você? Interessante, todo mundo foi curado de forma igual. Todo mundo recebeu a bênção de forma igual. E por que os outros 9 não voltaram? Jesus sabia o que movia o coração daqueles outros 9. E aí o que ele diz? Vai, e esse se prostra diante de Cristo. A prostração é um sinal de humilhação, de devoção, de reconhecimento do senhorio de Cristo. Ele se prostra e Jesus fala, vai porque a tua fé te salvou. Não era mais cura física, era a salvação do coração. Agora vamos transpor para a nossa realidade de forma dura, crua, como nós precisamos ouvir a verdade. Quantas vezes nós somos como esses 9 na nossa história de vida? Recebemos de Deus tanto, saúde, o alimento, o bem-estar, as amizades, o reconhecimento, o recurso financeiro, a nossa vida seguindo, e nós vemos nossos filhos crescendo, se casando, tendo filhos, nós já somos avós, alguns aqui, e a gente olha e fala, aconteceu, não. Foi a luz do teu rosto, o teu braço forte e a tua mão direita que nos trouxeram até aqui. Não aconteceu não. Ninguém vive de tropeço em tropeço recebendo bênção. Escute bem, Gálatas 5 diz, porque, cuidado, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então não se engane quando você olha para as pessoas e talvez você esteja margeando a sua vida, olhando assim, nossa, aquelas pessoas estão fazendo tudo de errado e estão aí voando. Ou será que você já ouviu esse discurso? Para que trabalhar? Para que acordar cedo, se devotar no trabalho, manifestar a glória de Deus através do caráter, que é um dos princípios do valor de Deus no mundo? Através do trabalho, isso é tão fácil ganhar dinheiro hoje na internet, seu burro. É só abrir ali o tablet e aprender a mexer 3 coisinhas, você vai ganhar 50 mil em casa, sem fazer nada. Você já não viu isso? Talvez você já tenha comprado um curso para fazer isso. De maneira fácil. Só os 9 olharam e falaram, tá bom, curado tá bom. Aquele homem não. Aquele homem queria algo mais. Aquelas freiras, alvo da pesquisa, as irmãs de Notre Dame, elas viveram a vida delas durante décadas e foram enterradas, a maioria delas, do lado no cemitério da igreja, que era muito comum. Mas elas viveram melhor, com mais alegria, mais satisfação. Isso está provado pela ciência. As relações amorosas são melhoradas, as relações físicas são melhoradas quando nós externamos isso através de ações práticas no nosso dia a dia. E agora pergunte-se a si mesmo, o quanto você é agradecido por tudo que Deus já realizou e tem realizado? Mas cuidado para não dizer assim, não, sou extremamente agradecido. Vamos mais profundo. O quanto isso de forma prática, visível, é externado no ambiente, no microcosmo que você vive. Ou seja, junto à sua família, à sua casa, seu amigo, seu parente, seu marido, sua mulher, seus filhos, netos, enfim, aonde você vive, aonde você faz com que o teu relacionamento, a tua vida se manifeste. Queridos irmãos, isso é seríssimo. Porque quando Jesus diz para aquele homem, vai porque a tua fé te salvou, ele está falando de algo mais profundo. É por isso que nós temos uma geração hoje que entra e sai de movimentos de igreja, pode ser igreja evangélica, católica, espírita, não importa. E eles buscam alguma coisa que lhes satisfaça profundamente, que lhes traga algum tipo
de benefício, de cura, de realização, e quando deveriam escolher a melhor parte, lembra do texto de Marta e Maria? Lembra do texto? Porque escolheste a melhor parte, Maria, esta jamais será tirada de ti. E qual foi a melhor parte que ela escolheu, irmãos? Escolheu a presença de Cristo aos pés dele, prostrada. Ela escolhe o lugar onde ninguém pode nos tirar, é o lugar da devoção, é a mulher que com o seu cabelo, ela derrama, unge os pés de Jesus com óleo fino e caríssimo, e vai lavando os pés e secando os pés de Jesus com o seu cabelo. É uma mulher devotada, é o cego Bartimeu, do capítulo 18 de Lucas, que a palavra diz que ele vai entrando e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os discípulos vão dizendo: cala tua boca, fica quieto. E ele diz, mais que os discípulos falavam, cala a boca, fica quieto, ele gritava mais alto, a palavra diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ei, calma, quero dizer para você, às vezes a gente pode estar pensando assim, que Jesus não está ouvindo a nosso grito de dor. Às vezes você pode estar pensando no seu coração, e Satanás pode estar lançando sementes, dizendo assim: Deus não está ouvindo. E pior, pessoas vão dizer assim, ó, o mundo vai estar dizendo: seja um religioso, entra e saia de igreja, não cultiva um relacionamento. O que está em pauta aqui é o quanto da nossa vida está entranhada na vida de Jesus, e o quanto a vida de Jesus está entranhada na nossa vida. Percebe isso? Aquele homem que era leproso, não era mais leproso, mas agora não era mais a lepra, agora era o amor, agora era Cristo, era a devoção a Ele, e por isso quando Ele chega, Ele fala: vai, porque a tua fé te salvou. Não foi o nosso braço, não foi a espada que empunhamos, não foi o teu dinheiro, não foi a tua sabedoria, porque tudo foi dado por Deus. Foi a luz do teu rosto que nos trouxe até aqui, por causa do teu amor para com eles. Pessoas gratas vivem a plenitude do relacionamento com Deus, independentemente do resultado final dos seus pedidos. Paulo diz em várias das suas cartas: sejam agradecidos, alegrem-se, agradeçam sempre, agradeçam. Pessoas que vivem a plenitude do relacionamento com Deus não estão mais agora presas ao resultado. O quanto você está preso, o quanto eu estou preso aos resultados ainda das nossas orações. Eu vou na igreja porque Jesus me disse que eu vou ter uma bênção disso. Aí eu vou lá e faço os 7 dias da minha novena ou da minha campanha de oração, sei lá, alguma coisa. Mas Deus não fez ainda. Ei, cá para nós. Ei, presta atenção. Quantos dos meus pedidos, dos seus pedidos foram ouvidos ao longo desses anos todos? Faz uma lista aí para ver quantas coisas ficaram para trás e quantas coisas você deixou para trás, porque você, escuta bem, amadureceu quanto ao pedido. Tiago 5, pedis e pedis maus porque não sabes pedir, porque vocês pedem para gastar com os vossos deleites. E isso é visão menina da fé. Um menino e uma menina que está aqui, eu estou vendo alguns pequenos e aqueles lá atrás, eles vão pedir coisas que para eles não é adequado no tempo de vida deles. Todo mundo sabe disso, não precisa ser professor. É ou não é? Mas quando eles crescem, o menino não quer mais um pirulito. O menino, com 18, 17 anos ou 15 anos, quando ele começa a olhar para uma menina e ele quer ficar bonito na escola, porque ele está gostando daquela menina de 15, 14 anos, agora ele não quer mais aquele shortinho que a mamãezinha dá para ele. Ele não passa lá para pentear o cabelinho dele assim, ó, de ladinho, como o pai dele penteava. Ele quer ficar maneiro, porque ele quer mostrar para a menina, falar: pô, sou diferente. O pedido é outro, o desejo é outro. Lá na nossa casa, somos em 3. Eu, do meio, meu irmão, o Rob, a maioria conhece, o meu irmão mais velho, que é o Beto. Tinha um ritual lá em casa. O meu pai que penteava o nosso cabelo. Então a mãe arrumava, botava aquele shortinho, que hoje a gente acha ridículo, mas na época a gente pedia aquele shortinho do seu Luiz. Sabe aqueles shortinhos assim? E aí a gente passava e o meu pai ficava sentado, ia na escadinha para ele pentear o nosso cabelo. Então meu pai vinha com aquele pente, sabe aquele pente de bolso? Lembra os mais velhos aqui, ó? Metia aqui, ó, fazia aquele aqui, ó. Pente flamingo. Os mais velhos lembram aqui, ó, botava aqui. Meu pai pegava aquele pente, sentava e ele, cabelinho de Zequinha que a gente falava, aquele cabelinho de lado. O meu cabelo era grandão, liso assim, escorrido, tipo de índio. Meu pai botava para cá, já caía para cá, botava para lá, botava para cá e dava um jeito. Chegava no meu irmão, fazia a mesma coisa, agora pode ir para a escola. Meu pai penteava o nosso cabelo. E a gente ia top. Só que chega uma hora que o menino fala assim: não, deixa comigo agora. Ô. Sabe você, mãe, que corta teu cabelo do teu filho de tigelinha?
faz aquela coisa lá que faz aquele, quase que é um, eu não sei o que é aquilo ali, porque lança o menino, coitado do cabelo, corta o cabelo do menino, fica assim uma tigela, o menino cresce e fala, mãe, por que você fez aquilo ali no meu cabelo? Você era tão bonitinho, filho, com aquele cabelinho. Quando o guri cresce, ele já quer me botar aqui raspa aqui, raspa ali, porque ele amadureceu, de certa medida, ele está pedindo outras coisas, ele quer outras coisas. Quando a gente olha para nós, e quantos pedidos infantis a gente fez, e olha, fala, ainda bem que Deus não respondeu. Sou grato, inclusive, pelas negativas dele. Porque agradecer não está ligado ao que eu recebo lá, mas é a presença de Deus que nutre o meu coração e a minha vida. Não era mais agora se ele ia trazer para mim saúde plena, porque muitos dos nossos irmãos, filhos e filhas, vão morrer. E talvez eu e você, isso aqui não é nenhum fatalismo, um dia num hospital, de uma doença incurável. E cadê Jesus em tudo isso? Ele vai estar do nosso lado até o último suspiro, nos levando às mansões celestiais, ao átrio, ao cuidado dele eterno. E durante todo o tempo no vale da sombra da morte, experimentaremos a melhor parte, sem a qual ninguém pode ter um relacionamento profundo com Cristo. E o Oscar vai para quem? Para ele sempre, para Jesus. Quando chamarem por você, para receber algum Oscar na sua vida, leve você ao palco ele, honre, exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Diga o quanto você o ama, o quanto você vive e respira por causa dele. Diga para ele, Senhor, Salmo 116, o que direi à vista de todos os benefícios que tem dados a mim? O que farei, o que entregarei eu? O que direi eu? O que te darei à vista de todos os benefícios e bondades, senão um coração grato? Os judeus têm uma prática linda, que eles recitam todas as manhãs, assim ensinam os filhos, o monedai, em hebraico quer dizer, agradeço eu. Como assim? Alguns rabinos, muito do passado, ensinavam os seus filhos, e os netos, e os bisnetos, e ainda hoje, de que antes de pensar eu devo agradecer. É uma prática diária. Abri os olhos, não estou pensando em nada, muito menos peguei o celular para ver as últimas notícias da internet. O monedai quer dizer isso, é o pronome depois. Não é eu agradeço eu estou em segundo lugar. Não é só um jogo de palavras, percebe isso? Primeiro eu agradeço, depois eu considero eu na frase. Então o monedai, em hebraico, é algo que é ensinado de pai para filho, no Talmud de filho para bisneto, de maneira que o menino, a menina cresça dizendo, agradeço eu, antes de pensar agradeça, eles dizem isso, antes de pensar agradeça, antes de você pensar qualquer coisa, agradeça, dá 2 glória a Deus e um aleluia na sua manhã, você acordou. Agradeça pela vida, agradeça pela esposa que está do teu lado, pelos filhos que estão no quarto, se arrumando para ir para a escola, pelo trabalho que te espera, pelo carro que vai te conduzir, ou a bicicleta com o pneu furado. Agradeça. Não só as irmãs que foram alvo da pesquisa, mas você e eu estamos sendo pesquisados. O quanto eu registro isso na minha vida, para que os meus filhos, os seus filhos, os nossos netos possam contar essa mesma história. Nós ouvimos os nossos pais e mães, nossa, passaram um perrengue enorme, uma luta ferrenha. Mas sabe de uma coisa, na hora que eles eram chamados ao palco da vida, por alguma circunstância, e eles recebiam alguma congratulação, algum reconhecimento, alguma honra, algum mérito, o Oscar sempre ia para Jesus. Porque Jesus fazia parte da nossa vida todos os dias, todos os dias. Nessa manhã, eu queria convidar você a pensar sobre isso. Nós estamos aonde nessa caminhada? Dos 10. Vivendo uma vida bem resolvida, aparentemente, e voltando para a nossa jornada todos os dias, após os cultos que frequentamos? Onde nós estamos nessa jornada, nessa caminhada até os céus? Você já parou para pensar? Você tem que pensar sobre isso. Você é um dos 9 ou você é um do 1? Eu sou um dos 9? Quem sou eu nessa jornada de dor e cura, perdição e salvação? Porque a vida é isso, não se estranhe. É uma jornada de dor, de cura, de outra dor, de outra cura,
Mas no final, o que mais importa é, serei salvo ou não? Um coração grato reconhece a sua fragilidade e dependência. Um coração grato, ele dissemina palavras de gratidão. Tudo que terminar aos pés de Cristo, essa sempre será a melhor parte. Tudo que terminar aos pés de Jesus sempre será a melhor parte. O Modiane não é só um estilo de vida, ou uma forma que os judeus ensinam os seus filhos. Agradeço eu. É eu olhar para mim e reconhecer que a minha vida é frágil, tão frágil como o Tiago diz, o vapor, ou uma fumaça do trem, e foi. E daqui a pouco, nós, foi embora. Somos frágeis, extremamente frágeis. Que a nossa vida seja esse bom perfume da gratidão, externada todos os dias. E um conselho aqui, se você não sabe como fazer isso, ou não tem nenhum tipo de visão de como eu começo a ser mais grato na minha vida, reclame menos. Silencie um pouco mais. No silêncio existe um grande movimento de gratidão. Silencie um pouco mais. Fale menos, reclame menos de tudo e de todos. E isso externa a gratidão. Reclame menos, silencie. Experimente um dia de silêncio. Algumas pesquisas dizem que nós até passamos pela dor e suportamos dor. As mulheres mais do que os homens. Ponto. Foram preparadas para isso, para gerar, para parir. O homem chora por tudo, muitas vezes. Nós até experimentamos isso, inclusive as mulheres. Dor, infligindo dor, nós aguentamos no osso, como se diz. Agora, ficar sem falar, meu Deus. Sabe por quê? Ficar sem falar dói? Porque é um dos movimentos onde nós não justificamos ou não queremos fazer com que as pessoas pensem de nós o que elas querem pensar. Nós queremos sempre justificar tudo que a gente faz, para que ninguém tenha uma visão diferente do que eu fiz. Então quando eu digo assim, não, você não entendeu direito o que eu estou fazendo. Eu quero, de alguma maneira, entrar dentro da cabeça da pessoa, para fazer com que ela entenda que eu sou essa pessoa, ou seja, eu vou trazer justificativa para mim mesmo. Autojustificativa sempre, porque eu preciso me colocar no lugar lá. E quando Jesus fala, ei, eu sou justo, o teu advogado, intercedo por você, silencie. Como ovelha muda para o matadouro, Cristo foi. Diante dos seus algozes, João Batista pereceu. Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes homens do século XX, alemão, morreu no martírio judaico, no campo de concentração, e dizem aqueles que presenciaram que quando ele foi ao cadafalso e subiu para ser enforcado, ele foi em silêncio, proclamando alguns versos, aqueles que estavam do lado da Bíblia, recitando em silêncio os versos da Bíblia, até que se abre sobre os seus pés, e ele morre. Silencie o seu coração. Isso é um deleite para a nossa alma e é uma forma de agradecer a Deus. Faça esse movimento. Vai doer, hein? Vai doer. Começa amanhã. Silencie mais e agradeça a Deus.